Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, sobre a escatologia historicista, como que essa escola enxerga a, as 7 cartas às igrejas da Ásia, conhecida como as 7 cartas do Apocalipse. Nós estamos fazendo então essa análise apologética, que é o nosso propósito nesse estudo, como já foi dito no primeiro vídeo que nós fizemos, E relembrando que o objetivo do nosso estudo é analisar a coerência interpretativa pelo método historicista à luz do contexto e dos proponentes dessa escola. Falamos também, e vamos repetir aqui, como se deve interpretá-las. Então, assim, também nós vamos estar sempre tratando para levar os irmãos a compreender qual a melhor forma de interpretar essas cartas. Certa vez, Jesus, respondendo aos religiosos de seu tempo, lhes fez uma pergunta: que está escrito na lei? Como lês? Lucas 10, 26. Nota-se uma direção importante nessa pergunta, que é fundamental conhecer o que está escrito, mas é possível que, conforme as possíveis leituras, dependendo dos métodos interpretativos que utilizados, chega-se a conclusões diferentes. E isso é um problema, principalmente quando essas conclusões se distanciam daquilo que o texto realmente se propõe a ensinar. Esse é um problema que nós encontramos geralmente em todos o tipo de leitura. É possível encontrar algum tipo de divergência, mas essa leitura historicista que se faz do Apocalipse, eu creio ser algo assim bem problemático, porque favorece bem esse distanciar dos objetivos daquilo que foi dito. Então nós temos o problema, nós identificamos aqui nesse estudo o problema, e o método historicista, segundo Lade, contém um problema. Então nós temos aqui uma afirmação de alguém assim de destaque, que é George Lade, que tem um livro muito importante sobre o Apocalipse. Então, se você não conhece, sugiro que você leia essa obra de George Lade. Nós temos também aqui a referência no final, nós temos as fontes citadas. Você pode então identificar esse livro e ler, vale a pena. Segundo Lade, diz o seguinte, abre aspas: encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Os muitos símbolos do livro identificam diversos acontecimentos e tendências da história do mundo ocidental e da igreja. Obviamente, uma interpretação como essa pode levar à confusão, porque não há diretrizes claras quanto aos eventos históricos que estariam sendo abordados. Lá de 1986, página 11. Isso aqui já foi citado no primeiro vídeo que nós fizemos. Estou só fazendo uma recapitulação rápida, para os irmãos que estão de repente chegando agora. O método historicista, por procurar uma interpretação fora do contexto em que foram escritas as cartas, além de demonstrar inconsistência, conduz o cristão para uma espécie de caminho pantanoso, inseguro e por vezes perigoso, dado que se tende a prender o crente nesse sistema, ao ponto de mesmo não perceber que exista outro caminho mais sólido, portanto, mais seguro para a interpretação do texto bíblico. Nós apresentamos a solução. A solução aqui seria, sem desprezar, claro, a experiência que cada cristão tem com o Espírito Santo. Cada crente tem o seu momento de experiência com o Espírito Santo. Então, sem desprezar isso, levá-lo a uma busca consciente pelas verdades bíblicas através de métodos consistentes. E por meio da própria palavra de Deus, provar os espíritos. E aqui nós temos a palavra de Deus, o conselho do próprio apóstolo João, que diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine-se os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Quanto à interpretação dessas cartas, deve-se ressaltar que
abre aspas, os 3 primeiros capítulos devem ser interpretados historicamente. Há grandes princípios espirituais apresentados no juízo, nas promessas e nas profecias e nas vitórias messiânicas desse livro, fecha aspas. Assim, aconselha Harrison, 2017, página 997. As fontes que nós utilizamos para o estudo continua sendo, a Bíblia a principal fonte para o estudo, e demais das fontes secundárias seriam os comentaristas e professores que tratam dessa questão. Nós temos uma fonte como pano principal, do fundo principal, no caso, aquele fundo pelo qual nós damos o pontapé inicial para a nossa reflexão no estudo, que é uma obra adventista de Smith, sobre considerações sobre Daniel e Apocalipse, do Centro de Pesquisa Ellen White, segunda edição, publicadora Atlântica, São Paulo, 2014. Então nós pegamos o pontapé a partir dessa obra para nós fazermos depois outras abordagens historicistas e fazermos então a nossa reflexão. Bom, vamos lá. A segunda carta à igreja de Esmirna. Esse é o nosso assunto aqui, sobre a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Então, vamos ler o texto bíblico que está dizendo essa carta. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículos de número 8 ao 11, utilizando aqui a versão Almeida, revista e corrigida. Significados e época da igreja. Nós falamos nos vídeos anteriores a importância que tem os significados para a leitura historicista. Então, o significado do nome dessa igreja tem uma importância muito grande. No termo, a questão do significado de Esmirna significa mirra, tem a sua origem na planta mirra. Uma planta que quanto mais você esmaga, mais ela vai exalar o perfume. Esse significado, então, eles atrelam muito a ideia do período da perseguição que a igreja sofreu, o período de perseguição da igreja. É um significado que faz bem sentido, com relação a essa aplicação possível ao momento de perseguição do cristão. A denominação apropriada para a igreja de Deus passar pelo trabalho da perseguição. Então, eu vou citar aqui novamente para os irmãos o seguinte: o que está dizendo aqui o livro de Smith, que, ou seja, no caso aqui o pontapé nosso, como eu já disse, essa obra adventista. Então, abre aspas. Esmirna significa mirra, denominação apropriada para a igreja de Deus ao passar pela fornalha da perseguição, e era para ele como um perfume suave. Mas logo chegamos aos tempos de Constantino, em que a igreja apresenta nova fase, sendo aplicados à história, nome e mensagens muito diferentes. Fecha aspas. Smith, Daniel e Apocalipse, Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, página 236. Então, é exatamente assim que os historicistas enxergam aqui o aspecto profético dessa carta. O ano aplicável seria o ano de 100 a 313, porque 313 dá esse início à fase de Constantino, então já seria uma fase para a próxima carta. Então essa carta seria uma carta na visão historicista, que representaria esse período profético da igreja entre o ano 100 até o ano 313. Bom, é comum alguns historicistas, não todos, atrelarem as parábolas de Mateus 13 às cartas do Apocalipse. Nós já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, e aqui também não é diferente nessa carta à igreja de Esmirna. No livro adventista de Smith, nada se fala sobre essa ideia de atrelar
as parábolas aqui de Mateus 13 a essas cartas. Pelo menos nesse livro, nessa obra que eu consultei, nada se fala a esse respeito. No entanto, para o pastor Lamartine, essa carta tem uma ligação com a parábola do trigo e do joio. Ele vê uma ligação entre o joio e os que se dizem judeus e não são. Para ele, esses são falsos cristãos. Cabe aqui uma pergunta: essa expressão é uma referência aos cristãos falsos ou aos judeus? O que eu estou querendo dizer aqui? Na carta a Esmirna, parece uma expressão de Jesus referindo-se a um grupo que se dizem ser judeus e não são. Na visão de Lamartine, esse grupo seria uma referência aos falsos cristãos. Por isso ele consegue ver essa ligação com relação ao joio da parábola do trigo e do joio. Ou seja, o joio representando aqueles falsos cristãos que misturaram na igreja, mas que na verdade não seriam cristãos de fato. Parece que os adventistas também seguem a mesma interpretação aqui eu quero falar a interpretação da ideia de que os judeus aqui, e não se dizem ser judeus não são, ser uma referência aos cristãos. Como que está na obra adventista? Diz assim, abre aspas, dizer como alguns que o termo judeu nunca é aplicado a cristãos é contradizer todas essas declarações inspiradas de Paulo e o testemunho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Esmirna. Fecha aspas. Aqui se encontra Smith, Daniel e Apocalipse, Apocalipse 2, cartas à igreja de Jesus às igrejas, carta de Jesus às igrejas, página 275. Uma observação que eu quero fazer aqui com relação a essa abordagem adventista é que os adventistas enxergam aqui nesse termo dizem ser judeus não são, uma referência aos cristãos, aos falsos cristãos. E aqui nessa fala, eles até são contra a ideia de que alguns pensem ao contrário com relação a isso. Porque na visão deles, dizer que os judeus, o termo judeu nunca é aplicado a cristãos, seria contradizer todas as declarações inspiradas de Paulo. Dizer que Paulo, em algum momento, fez uma aplicação do termo judeu a cristão. E nós vamos analisar depois os textos bíblicos citados nessa obra para fundamentar esse argumento, para ver se de fato, quando nós nos posicionamos contra esse tipo de abordagem nessa carta com relação aos judeus, se nós estaremos contradizendo aos escritos inspirados de Paulo. Nós vamos fazer uma análise assim com relação a esses textos citados nessa obra adventista. E aqui fala também que seria contradizer o testemunho da testemunha fiel verdadeira à igreja de Esmirna. O cristão tem que ter essa liberdade para discordar teologicamente de qualquer abordagem que alguém faça, mesmo que essa pessoa esteja dizendo que está recebendo tal interpretação por intermédio do Espírito Santo ou por revelação do Espírito Santo. Nós seguimos o conselho bíblico e o conselho do apóstolo João que nós devemos provar os espíritos. Nem todos que vêm dizendo ter recebido alguma coisa de Deus, de fato, aquilo que está sendo anunciado realmente vem de Deus. Portanto, nós precisamos sim avaliar as profecias e discordar quando essas não têm um fundamento bíblico. Quem são os judeus das cartas? Quem são os judeus citados na carta? Quem são os judeus citados na carta? Vamos lá. Para Lamartine, o pastor Lamartine entende que esses judeus citados nessa carta seriam uma referência aos falsos cristãos e a judeus que não aceitavam o evangelho. Então, o pastor Lamartine, ele consegue enxergar tanto uma aplicação aos judeus que não aceitavam o evangelho, os judeus, realmente judeus, como também uma aplicação aos falsos cristãos, uma vez que ele faz uma aplicação profética da carta. Então ele consegue aqui entender que se trata de algo, no contexto histórico, uma referência aos judeus que perseguiam aos cristãos por não aceitarem o evangelho, mas que na visão profética, tá,
seria uma referência aos falsos cristãos. É por isso que, como já disse antes, ele consegue enxergar aqui essa ligação entre a parábola do trigo e do joio. Os adventistas vão enxergar aqui que são falsos cristãos. A Igreja Cristã Maranata também vai enxergar aqui que seriam os judaizantes, né? Uma referência aos judaizantes. Que seriam esses? Seriam aqueles judeus cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não abriam mão de práticas do judaísmo, tentando trazer tais práticas para o seio da igreja como algo obrigatório para a salvação, o cumprimento de tais práticas como algo obrigatório para a salvação. E Paulo vai debater muito, os apóstolos tiveram muito problema com relação aos judaizantes. Então, os judaizantes são aqueles que querem trazer aquilo que está relacionado à prática dos judeus do Antigo Testamento para o seio da igreja. Hoje é muito comum as pessoas tentarem trazer para dentro da igreja muitos costumes e muitos símbolos que são, na verdade, símbolos ligados ao contexto judaico, ao judaísmo, e que nada tem a ver com a questão da igreja cristã. Não estou querendo dizer que a igreja não teve início no judaísmo, porque ela inicia-se com os judeus convertidos, né? Então ela tem assim o seu início atrelado de alguma forma às ideias do próprio judaísmo, uma vez que o cumprimento das profecias que foi direcionada aos judeus do Antigo Testamento vai se cumprir na vida da igreja. Mas é necessário fazer uma distinção entre símbolos cristãos e símbolos judaicos. Meirelles, o Meirelles vai dizer o seguinte, que esses judeus e não são judeus na igreja, e profeticamente os falsos mestres que esforçaram por introduzir o clericalismo babilônico. Isso se encontra em Meirelles 2008, Apocalipse entronizado, página 116. Então, para Meirelles, seriam judeus que se converteram ao cristianismo, mas que tinham um aspecto profético. Aqui que é a questão. Os historicistas sempre vão ver nessas cartas um aspecto profético. E no aspecto profético, esses judeus apontavam para os falsos mestres que viriam e que teriam a ideia de introduzir um clericalismo babilônico. O que eles vão fazer depois, uma certa ligação com o próprio surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Qual que é o problema nisso aqui, né? Eu trago aqui para os irmãos, desconsideram o contexto histórico da carta. Desconsideram, ainda que alguns citam a questão do contexto histórico, mas parece não ser muito importante, não tem importância a questão do contexto histórico. Para eles o que importa é enxergar algo profético nos termos citados aqui nas cartas. Então vamos pensar na questão do contexto histórico. Contexto histórico, nós encontramos Lade falando um pouco a respeito, diz assim, abre aspas, alguns anos mais tarde, os judeus se ajuntaram aos pagãos para formar uma multidão e pedir a morte do bispo da igreja, Policarpo. Participaram ativamente do seu martírio na fogueira e impediram que os cristãos se apoderassem dos seus restos mortais. Entre parênteses, o martírio de Policarpo. Fecha aspas. Lade, 1986, página 34. Abre aspas. A igreja de Esmirna tinha uma grande comunidade judaica, entre eles a maior população judaica de qualquer cidade asiática. Por isso, aqueles que eram expulsos da sinagoga podiam ser boicotados pelos judeus, antes do ano 70 depois de Cristo. Os principais adversários dos cristãos eram os judeus, ou seja, aqui uma citação de César Francisco Raimundo, Revista Cristã, Última Chamada, edição especial sobre o Apocalipse, volume único,
segunda edição ampliada, Londrina, Paraná, novembro de 2015, página 96. Então, para Raimundo, que é um preterista, ele vai aqui afirmar o contexto histórico onde os judeus, eles eram aqui, antes do ano 70, os principais adversários dos cristãos. Então, eles eram aqueles que perseguiram a igreja do Senhor Jesus. Por isso, esses são os judeus que Jesus chama de dizem ser judeus e não são. Agora nós vamos para a argumentação teológica. A argumentação teológica adventista, vamos ver como que o adventista argumenta teologicamente a sua aplicação da expressão judeus à questão dos falsos cristãos. Abre aspas. A si mesmos se declaram judeus e não são. É evidente que o termo judeu não é aqui usado no sentido literal. Denota um caráter que foi aprovado pelas normas evangélicas. A linguagem de Paulo esclarece esse ponto. Diz ele, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos, capítulo 2, versículos 28 ao 29. E no outro lugar diz, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, e nem por serem descendências de Abraão são todos filhos. Romanos 9, versículos 6 e 7. E em Gálatas 3, 28 e 29, Paulo diz-nos ainda que em Cristo não há distinção exterior entre judeu e grego, mas se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão, no verdadeiro, entre parênteses, no verdadeiro sentido, e herdeiros segundo a promessa. Fecha aspas, Smith, Daniel, Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, página 236. Então, veja bem que a argumentação teológica adventista para fundamentar a ideia de que os que dizem ser judeus são os falsos cristãos, está justamente nesses textos aqui de Paulo, nesses versículos citados de Paulo. E como foi dito antes, se nós nos posicionarmos de forma diferente, nós estaríamos contradizendo essas falas inspiradas de Paulo. E nós vamos perceber depois, nós vamos fazer uma análise a respeito dessas afirmações de Paulo, para ver se realmente é isso que Paulo estava querendo dizer. Então vamos agora para a análise teológica dos textos. Análise teológico dos textos. Vamos ver. Que textos são esses? São os textos citados aqui pela Igreja Adventista. Então, vamos pegar o primeiro texto aqui, que diz o seguinte, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é o judeu, veja que eu fiz questão de destacar, não é judeu o que o é exteriormente, também destacado aí, e nem circuncisão o que o é exteriormente na carne. Mas é judeu, destacadamente, o que o é interiormente, e circuncisão o que é de coração no espírito, não na letra. Olha aí a palavra letra destacada, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui utilizando a versão Almeida Revista e Corrigida. Então preste atenção, irmãos, aqui nessa palavra letra, né, que foi aqui destacada. A letra aqui, na verdade, é uma referência à lei. A letra é uma referência à lei. Vamos ver. O versículo 17. O versículo 17 diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, presta atenção aqui, que eu destaquei sobrenome judeu, e repousas na lei. Quem é que está falando que tem sobrenome judeu aqui? Os judeus, literalmente. E repousam na lei, e te glorias em Deus. Ele, na verdade, está argumentando sobre a posição dos judeus em relação ao Evangelho.
Os judeus achavam que eram justificados diante de Deus pelo simples fato de serem judeus, observadores da lei. E isso seria suficiente para torná-los justos diante de Deus. Então veja bem, abre aspas, os judeus são inexcusáveis, a verdadeira circuncisão, fecha aspas. Esse é o sentido de Paulo ao escrever aos Romanos essa passagem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que os judeus são inexcusáveis diante de Deus. E ele vai dizer o que é para Deus a verdadeira circuncisão. Não é aquilo que é exterior. Não é o fato de alguém ser judeu simplesmente na carne. Não é o fato de alguém ter circuncidado na carne. Isso não o tornaria de fato alguém justificado diante de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, aqui está a ideia de Paulo, ele está confrontando os judeus. Ele não está aqui trazendo a expressão judeu para uma aplicação cristã. A ideia aqui é mostrar que os judeus são indescusáveis. No primeiro capítulo, nós temos que entender o contexto disso. Qual é o contexto? O primeiro capítulo de Romanos, Paulo vai dizer que os gentios eram indesculpáveis diante de Deus. Eles eram indesculpáveis. É o primeiro capítulo, mostrando que os gentios são indesculpáveis diante de Deus. E já no segundo capítulo, ele vai fazer uma argumentação para provar que também os judeus são indesculpáveis. Que o fato dos judeus terem recebido a lei, ou serem judeus por nascimento, pertencerem à nação judaica, isso não os tornaram isento da necessidade de uma conversão genuína de fé em Cristo Jesus. Eles são indesculpáveis porque eles também transgrediram a lei. Eles também transgrediram a lei. Então, a ideia é mostrar judeus sendo indesculpáveis diante de Deus. Então, o contexto é esse. Já no capítulo 3, ele vai fazer o desfecho aqui desses dois capítulos e vai argumentar o seguinte, que todos pecaram. Logo, necessitam igualmente da salvação pela graça. Tanto os gentios quanto os judeus. Todos pecaram e todos são necessitados da salvação pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Então, o argumento aqui é esse. Nada tem a ver do termo judeu aqui ser uma aplicação a cristão. Não foi esse o propósito de Paulo nesses textos. Novamente aqui, continuando nossa análise, né? Aqui no Romanos, agora capítulo 9, que foi citado pela obra adventista, versículos 6 e 7, que diz o seguinte, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Eu fiz questão de grifar, nem todos que são de Israel são israelitas, porque essa é a argumentação utilizada aqui pelos adventistas para dizer que o termo judeu ali são cristãos. Estou citando aqui o adventista porque é a obra que eu estou analisando aqui de pontapé, né? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Paulo está argumentando, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versão Almeida, revista e corrigida. Bom, aqui a obra adventista citou esses dois versículos, versículo 6 e versículo 7. Ok? Mas vamos ler o versículo 8 para ver o que está dizendo o versículo 8. O versículo 8 diz assim, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que diremos? Aí no versículo 30, ele vai dizer, ele vai concluir isso aqui. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel,
que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Almeida, Revista e Corrigida. Então preste atenção aqui, que eu fiz questão de grifar o termo gentios, né? O termo aqui, aqueles que são filhos da carne, não são filhos de Deus, ou seja, não é o fato de ser judeu, que já por nascimento, que já se torna filho de Deus. Israel não alcançou a justiça pela obra da lei, é o que Paulo está argumentando, e não alcançou justiça pela obra da lei, e tropeçou na pedra de tropeço. E por que tropeçou? Porque faltou fé. A falta de fé nos judeus fez com que eles tropeçassem na pedra de tropeço. Então, a argumentação de Paulo é demonstrar que Deus não falhou na eleição. Deus não falhou na eleição, uma vez que foi estabelecida com base na soberania de Deus e na aliança com Abraão. Então, a eleição de Deus, ela está fundamentada na aliança de Deus com Abraão. E essa aliança tem base a fé. Então, a aliança de Deus com Abraão está aqui, tem como base a fé. Nessa aliança incluía não somente os judeus. Na aliança de Deus com Abraão, na eleição, não incluía somente os judeus, mas judeus e gentios. Essa é a argumentação de Paulo. Judeus e gentios. O assunto aqui, na verdade, não é a inclusão. O assunto, na verdade, é a inclusão dos gentios no plano redentor. A inclusão dos gentios no plano redentor, na eleição de Deus. Ou seja, os judeus estavam ali tendo uma rejeição com relação à ideia dos gentios agora se tornarem povo de Deus, né? Povo de Deus seriam para eles somente judeus, gentios não. E na verdade Paulo vai argumentar que a eleição não excluía os gentios, mas tinha como propósito a inclusão dos gentios. Com que base Paulo vai fundamentar isso? Vai dizer que a eleição foi feita com Abraão, e o propósito não é dizer que os gentios aqui que se convertem ao cristianismo se tornam judeus. Agora, o termo judeu se aplica aos cristãos. De forma nenhuma. O contexto aqui não é esse. O propósito não é dizer que gentios agora são judeus, mas dizer que os judeus fiéis são aqueles da fé de Abraão, que alcançaram o Messias. Ou seja, os judeus fiéis são aqueles que de fato aceitaram o Messias e deram início à igreja. Esses são os judeus fiéis. Então, aqueles que foram eleitos pela fé. Eleitos pela fé. Esses alcançaram a bênção, porque pela fé não tropeçaram na pedra de tropeço. Eles abraçaram a fé no Messias. Esses são judeus fiéis, que estão agora inseridos na igreja. E não o contrário. Não simplesmente o fato de alguém ser judeu de nascimento. E também não era as obras da lei, a sua natureza na carne, que os tornavam participantes da promessa, e sim a fé. A argumentação de Paulo é aqui dizer para os judeus, olha, não é a obra da lei e a sua natureza na carne que torna vocês participantes da promessa, mas a fé. No entanto, tropeçaram por falta de fé e foram endurecidos. E quando eles tropeçaram e foram endurecidos, em outra passagem, Paulo vai dizer que nesse contexto, parte dos judeus foram cortados para que os gentios, os zambujeiros, fossem enxertado na boa oliveira. Então, a inclusão dos gentios no plano da redenção. A ideia de Paulo é isso aqui. Não é dizer que gentios convertidos são judeus, e nem dizer que judeus deixaram de ser judeus porque se tornaram cristãos. Não, a ideia não é essa. Então a argumentação aqui nada tem a ver com a ideia de sustentar que o termo judeu lá é uma aplicação aos cristãos. Continuando agora, vamos analisar o Gálatas 3, 28 e 29, também citado ali pelos adventistas.
Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois um de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Almeida, Revista e Corrigida. Novamente, eu chamo a atenção para os irmãos para o assunto de Paulo aqui. O assunto de Paulo é mostrar que a lei é impotente para salvar, mas que conduz a Cristo. E a fé, ou seja, a lei, na argumentação de Paulo aos Gálatas, é mostrar que a lei ela é impotente para salvar, mas ela tem um propósito, que conduzir o pecador a Cristo. E a salvação é, na verdade, algo que vem pela fé. Nós vamos perceber isso ao lermos aqui. O versículo 7 diz assim: E sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Novamente, Paulo tem a mesma argumentação lá de Romanos. Os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, a Almeida, Revista Corrigida, aqui é o texto citado. Novamente, nós percebemos aqui, eu destaquei, gentios não passaram a ser judeus ao serem inseridos na igreja. E nem judeus deixaram de ser judeus ao serem participantes da igreja. Ambos são um em Cristo. Que um é esse? Igreja. Então, a ideia aqui de judeu convertido e gentio convertido é que não há distinção para Deus. Ambos são um em Cristo. E esse um em Cristo, e essa unidade em Cristo, que é chamado na Bíblia de corpo de Cristo, é a igreja. Então a igreja não é chamada de sinagoga, outra expressão desconsiderada pelos historicistas, porque os que dizem ser judeus na carta, dizem ser judeus e não são chamados de sinagoga de Satanás. Ora, se Cristo estivesse fazendo uma referência a falsos cristãos, qual seria a ideia de chamar de sinagoga? Igreja nunca foi chamada de sinagoga. A igreja não é chamada de sinagoga em nenhum lugar. Sinagoga é uma referência à reunião judaica. Está no contexto judaico, não no contexto de igreja. Embora a reunião cristã dos cristãos, eles utilizaram como modelo para o culto cristão a reunião que acontecia na sinagoga judaica, mas a expressão sinagoga é uma referência à reunião judaica e não à igreja, em nenhum lugar. Bom, o termo pobreza e riqueza, não há nenhuma dificuldade com relação a isso. A questão da pobreza e riqueza, tanto para os historicistas quanto para outros intérpretes, não faz diferença. Trata-se da situação espiritual e material da igreja vivida naqueles tempos. Era uma igreja pobre financeiramente, mas espiritualmente era uma igreja rica. O contraste, na verdade, da realidade de muitas igrejas dos nossos dias. A ligação com as parábolas, né? Vamos ver aqui. Para o pastor Lamartine, essa carta tem uma ligação com a parábola do trigo e do joio. Ele vê uma ligação entre joio, os que dizem judeus e não são. Para ele, esses são falsos cristãos. Cabe aqui uma pergunta. Essa expressão é uma referência aos cristãos falsos ou aos judeus? Como eu pude argumentar aqui, a própria citação da palavra sinagoga já deixa claro que a ideia aqui é uma referência a judeus e não aos falsos cristãos. Para Souza vai dizer o seguinte, que Souza, professor, né, e pastor da Igreja Cristã Maranata, diz o seguinte: Souza, fazendo uma junção profética com a parábola do trigo e do joio, ele aponta a ideia na parábola de que, a parábola diz o seguinte, que alguém semeia a boa semente no campo, mas as pessoas dormem. Quando as pessoas dormem, vem o inimigo e semeia o joio.
Essa expressão dormir que aparece na parábola, na ideia de Souza, seria uma referência à morte física. E teria, portanto, uma ligação com a ênfase da carta de Esmirna, uma vez que, na própria carta de Esmirna, deixa claro que muitos seriam levados à morte por causa da perseguição. Morte física. Ali, de fato, muitos cristãos, como foram levados à morte física na carta. E ele vai, então, fazer essa ligação entre a parábola do trigo e do joio, mas ele vai pegar como ponto, como elo de ligação, não a ideia aqui que Lamartine, o pastor Lamartine, abordou com relação ao joio e os seus falsos cristãos. Não. Ele vai pegar como ponto de ligação aqui a expressão dormindo, e vai dizer que dormindo ali naquela passagem é uma referência à morte física. E de forma alguma, né? De forma alguma, essa expressão tem a ver. Não há qualquer indício de que Cristo tenha tido algum propósito em apresentar o verbo dormir, que aparece na parábola citada por Cristo, para representar a morte física, em nenhum momento. O próprio versículo 25, onde Jesus vai explicar a própria parábola, depois ele vai falar sobre o que ele estava querendo dizer. O versículo 25 é assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa expressão dormindo os homens na parábola não tem nenhum sentido de dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente. O descuido espiritual fez com que o inimigo semeasse o joio. Assim acontece naturalmente na vida dos cristãos que dormem espiritualmente, ou seja, que descuidam da vigilância, porque dormir aqui é não estar vigilante. O descuido da vigilância, abre-se oportunidade para o ensino herético entrar na igreja. E ensino herético é um papel do inimigo introduzir, por meio de, às vezes, alguns cristãos, pelo menos denominados cristãos, a heresia no meio da igreja. Bom, a semente do joio foi semeada pela sinagoga de Satanás, referida em Apocalipse. Isso foi feito enquanto os fiéis dormiam no Senhor através da morte física. Souza, 2024, corte da ICM, a relação da parábola do trigo e do joio com a igreja de Esmirna, a Igreja Cristã Maranata. Aqui vocês podem acessar no YouTube esse corte, né, dessa mensagem, e vocês vão perceber exatamente essa afirmação de Souza com relação a isso. Ele vai dizer, abre aspas, a semente do joio foi semeada pela sinagoga de Satanás, referida em Apocalipse 29. Isso foi efeito, Apocalipse na verdade 2:9, né? Eu coloquei aqui 29, mas é 2:9. Vou fazer uma correção aqui. Então, Apocalipse 2:9. Isso foi feito enquanto os fiéis dormiam no Senhor. Então, para Souza, isso foi feito enquanto os fiéis dormiam no Senhor através da morte física. Então, ele faz esse elo aqui entre a ideia, a expressão dormir ali da parábola com a morte física. É verdade que a expressão dormir na Bíblia às vezes é uma referência à morte física. É um eufemismo para fazer uma referência à morte física. Às vezes. É por isso que tem que se analisar o contexto em que tal palavra aparece. A explicação da parábola do joio. Vamos ver aqui a explicação da parábola do joio dada pelo próprio Senhor Jesus, né? Então, quem é melhor para explicar a parábola do joio? Ninguém melhor para explicar a parábola do joio do que o próprio Senhor Jesus. Então, vamos ver como é que Jesus explicou a parábola do joio. Diz assim, e ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, ele está dizendo que aquele que semeou a boa semente é o próprio Cristo, o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo, na explicação de Jesus da parábola,
não é o campo do interesse religioso, como querem alguns, mas é o campo aqui, é o mundo, onde os cristãos estão. Nós estamos no mundo, nós cristãos habitamos, existimos neste mundo. A boa semente seria a explicação de Jesus, a boa semente são os filhos do reino. Veja bem, a boa semente na explicação de Jesus não é a doutrina, são os filhos do reino. A ideia de Jesus é mostrar que trigo é uma referência a cristão genuíno. E o joio são os filhos do maligno. Os filhos do maligno. Assim como tem cristão genuíno nesse mundo, tem o oposto. Aquele que são filhos do maligno, que também está junto nesse mundo. O inimigo que o semeou é o diabo. Então o inimigo é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Então a explicação de Jesus da parábola é essa. Qual era o propósito de Jesus? Mostrar que crentes, que salvos em Cristo, teriam que conviver com ímpios nesse mundo, teriam que conviver, sofrer todo tipo de perseguição, muitas das vezes, ficar misturado, às vezes seriam confundidos porque dentro do próprio convívio da igreja existe cristão verdadeiro e falso cristão. Isso seria uma realidade até o fim dos tempos, quando Jesus vier, né, e fazer o julgamento, a separação. Esse é o propósito de Cristo com relação à expressão da parábola. Cristo nada falou que o interesse dele com essa parábola seria apontar para profeticamente o que iria acontecer com a igreja lá no futuro, que iria passar por uma perseguição, muitos cristãos iriam morrer, né, nas arenas, e por isso aqui a expressão dormir. Jesus sequer menciona o significado dessa expressão dormir. Se Jesus não deu ênfase à expressão dormir, por que alguém tem que dar, né? Em nenhum momento Jesus falou sobre a morte dos cristãos. Ele sequer citou a expressão dormir. Nem falou que a semente é a doutrina. Mas por que é colocada aqui? Essa é uma pergunta. Por que é colocada aqui? Para fundamentar a próxima carta à igreja de Pérgamo. Ou seja, por que é colocado nesse contexto da parábola, da carta de Esmirna? Aquele que faz essa aplicação aqui da parábola de Jesus com a carta de Esmirna, vai fazer uma aplicação dizendo que a semente é uma referência à doutrina. Mas por que vai dizer que a semente é a referência à doutrina? Se Cristo disse que a semente é uma referência aos cristãos verdadeiros. Porque a ideia aqui é fazer aqui um preparo para entrar na próxima carta, que seria a carta de Pérgamo, que será a carta de Pérgamo, onde a leitura historicista enxerga ali o nascimento da Igreja Católica Romana, portanto com doutrinas divergentes e bem longe da realidade ensinada e vivida pelos apóstolos. Então, esse é o ponto em questão. Ou seja, inseriram aqui o termo doutrina, mas na verdade o fundamento, o propósito de Cristo na parábola não é falar sobre doutrina. Qual é o critério, então, para fazer essa aplicação aqui historicista? Qual é o critério para fazer essa aplicação? Bom, alguns vão partir do ponto dos falsos judeus ser uma relação com falsos cristãos. Se falsos judeus são falsos cristãos, então falsos cristãos são joio. Aí eles conseguem fazer essa ligação. Outros, como no caso já citado aqui, seria o termo dormir. Eu dormi fazendo ligação com os que morreram por ser fiéis, né? Os que morreram sendo fiéis a Jesus e não negaram a sua fé. Então, os critérios que utilizaram aqui para fazer essa aplicação, essa junção entre a parábola com a carta, são esses dois pontos aqui citados. Agora nós chegamos à tribulação de 10 dias, que aparece também na carta, né? São, na verdade, 10 ondas de perseguição que a igreja sofreu na história. Então,
eles vão fazer aqui uma ligação de que esses 10 dias seriam uma referência profética a 10 ondas de perseguição que a igreja sofreu ao longo da história. Nós vamos ver aqui como que aparece a expressão 10 dias, segundo Souza 2016, refere-se a 10 ondas de perseguição da igreja. O mesmo vai defender Meirelles, autor já citado. Bilotti, que na verdade também é um autor católico, também faz essa aplicação. Entretanto, o autor aqui, Smith, o autor adventista, para o autor adventista, ele vai divergir nessa questão, dizendo o seguinte, que nessa interpretação, ele vai divergir nessa interpretação apontando para 10 anos. Então, para ele, 10 dias não seria uma referência a 10 ondas de perseguição, mas 10 anos. De que um dia profético representa um ano literal, os 10 dias representam 10 anos. E é um fato notável que a última e a mais sangrenta das perseguições durou justamente 10 anos, de 303 a 313. Smith, Daniel, Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, página 235. Então, o que ele vai dizer assim? Ele vai dizer que esses 10 anos que são citados aqui, ele vai utilizar-se daquela interpretação profética de um ano literal, um dia ser um ano literal. Partindo desse pressuposto, ele vai aqui pegar 10 anos literais de perseguição, que seria uma referência do ano 303 até o ano 313, que foi o ano da perseguição mais sangrenta. Então, é aqui que acontece, né, essa divergência dos adventistas. Já para Lade, o autor citado também, o número 10 dias não tem nenhum significado simbólico especial, além de indicar um período relativamente curto de perseguição. João, no caso dos esmirianos, não prevê uma perseguição mundial, mas local e de curta duração. Lade, 1986, página 36. Então, para Lade, não há nenhum sentido simbólico aqui desses 10 dias, mas seria simplesmente apresentar que eles iriam passar por uma perseguição breve naqueles dias no contexto histórico. Então, aqui tem essa divergência com relação à expressão 10 dias. As cartas também têm a admoestação, né? Então, a admoestação aqui, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte é a admoestação. Como que a Igreja Adventista vê isso? Abre aspas, alguns pretendem trazer dessa expressão um argumento em favor da recepção da imortalidade no momento da morte. É um argumento sem peso, pois não se afirma aqui que a coroa da vida seja concedida imediatamente depois da morte. Ser fiel até a morte, fecha aspas. E depois de ter sido assim fiel, quando chega ao tempo de serem recompensados os santos de Deus, receberás a coroa da vida. Fecha aspas. Então, o que acontece? Na visão de Smith, a ideia aqui não é provar nenhuma imortalidade da alma, até mesmo porque para os adventistas eles não creem na imortalidade da alma. Então, a coroa da vida aqui seria algo que eles iriam receber futuramente e não necessariamente quando se morre. Porque qual que é a argumentação majoritariamente cristã? A argumentação é o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É claro que esse dar-te a coroa da vida não está mostrando tempo, se isso acontece imediatamente, depois que a pessoa morre, ou se seria algo como querem os mortalistas,
algo futuro na ressurreição, na vinda de Cristo. Mas afirmar a imortalidade ou a vida eterna àqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Então, o propósito aqui, na verdade, é afirmar a vida eterna. Afirmar a vida eterna. Então, majoritariamente, os cristãos vão ler esse texto e vão dizer o seguinte aqui: Cristo aqui está falando de vida eterna. Aqueles que morrem com Cristo, né, morrem fisicamente, mas em Cristo eles têm a vida eterna garantida. Essa é a ideia majoritariamente cristã. E a maioria dos cristãos vão defender que isso acontece exatamente após a morte. Morreu fisicamente, mas espiritualmente tem a vida eterna. A promessa ao vencedor. Promessa ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. É uma relação à expressão segunda morte, enquanto para Meirelles, um historicista, o sentido não seria de perda de salvação, porque ele defende que salva uma vez, salva para sempre. Já para Raimundo, um preterista, aponta a segunda morte que sendo a mesma de Apocalipse 20, versículo 6. Essa morte é o lago de fogo, é a separação definitiva entre a criatura e o Criador. A nota de rodapé da Bíblia Ave Maria também segue o mesmo entendimento. Livramento da segunda morte está prometido aos fiéis de Esmirna, em 2:11, e torna a ser citado no último juízo. Então percebe-se aqui uma coisa, que a nota de rodapé da Bíblia Ave Maria também segue o mesmo entendimento, né, de que a segunda morte aqui é uma referência ao lago de fogo. Harrison vai dizer o seguinte, que o livramento da segunda morte está prometido aos fiéis de Esmirna em 2:11 e torna a ser citado no último juízo, em Apocalipse 20, versículo 6 ao 14. Então, para Lade, aqui, para Harrison, seria também uma mesma referência ao Lago de Fogo. Então, Harrison, 2017, página 992. Aqui nós temos logo em seguida as fontes consultadas para a nossa reflexão aqui, né? Estão citadas, os irmãos podem aí conferir se quiserem conhecer as fontes, né? Estão todas citadas aí para que os irmãos tenham acesso. No mais, a paz do Senhor a todos, espero ter ajudado de alguma maneira. Vamos continuar, né? Fique conosco nessa jornada escatológica, historicista das 7 cartas do Apocalipse. Nós vamos continuar fazendo a nossa observação apologética, de certa forma, né? Apontando aqui a fragilidade da interpretação historicista com relação à ideia das 7 cartas do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.